Muito boa noite, galera. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Rafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Miller, Michele. Boa noite, galera. Gazeta Esportiva está no ar com muito assunto bacana. Nós temos a preparação do Corinthians já com Giuliano e Renato Augusto. O Palmeiras perto de anunciar mais um reforço. A preparação do São Paulo para o duelo contra o Vasco pela Copa do Brasil amanhã lá no Rio e nós estaremos lá. As últimas do Santos, medalhas para o Brasil em Tóquio e o Momento Velocidade com o especialista em velocidade, Rodrigo França, o homem que sabe tudo sobre motor. Tudo isso logo depois dessas dicas. Muito bem, já estamos aqui na maior resenha, já estamos de volta com a nossa enquete. O São Paulo deve poupar jogadores diante do Vasco pensando numa sequência da temporada? Sim ou não, Osmar Garrafa? O que você acha? Sim, Michele. Eu tenho dito que a conta do Campeonato Paulista chegou, uma hora ia chegar. Acho que essa conta é justa. O São Paulo está com a classificação não garantida, mas bem encaminhada para o jogo de amanhã. Tem, no final de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro importante e na terça-feira que vem, daqui uma semana, o primeiro confronto de Libertadores. Então, dos 3 jogos que o São Paulo tem, teoricamente, o mais tranquilo seria o de quarta-feira no Rio. Pode até acabar perdendo a classificação, mas desses 3 jogos eu mesclaria a equipe, preservaria os jogadores para os outros 2 jogos que são mais importantes. E você concorda, Miller? Olha, Michele, eu não pouparia, até porque o São Paulo não tem elenco qualificado para isso. Segundo, tem vários desfalques por conta das contusões que a gente vai falar daqui a pouco. Terceiro, o São Paulo no Campeonato Brasileiro não tem chance de ganhar o título. Quarto, o São Paulo tem uma pequena chance de vencer ou Copa do Brasil ou Libertadores. Então, não pouparia por conta disso. Muito bem. Você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode usar esse QR Code para entrar direto no site gazetesportiva.com. E pelo WhatsApp, manda um videozinho de até 10 segundos no 11 99479 1633, falando a sua opinião, se tem que poupar ou se não tem que poupar, beleza? As opiniões sobre o São Paulo poupar ou não se dividem pelo fato do Tricolor ter a Libertadores contra o Palmeiras já na semana que vem, é na terça-feira, não é, Garrafa? Isso. Terça-feira. Mas antes desse duelo, tem muita água para rolar. Apesar do último clássico entre Palmeiras e São Paulo ainda estar na cabeça da galera devido às polêmicas de arbitragem, é bom os torcedores se prepararem para novas emoções, pois na próxima semana as 2 equipes vão começar a brigar por uma vaga na semifinal da Libertadores. Antes desse primeiro encontro pelas quartas da Liberta, o Palmeiras tem uma semana livre pela frente e no sábado enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro em casa. Já o caminho do São Paulo antes desse reencontro é mais pesado. O tricolor na quarta tem o Vasco pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro. E no sábado enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. O primeiro encontro entre São Paulo e Palmeiras pela Libertadores será dia 10 no Morumbi. E a decisão da vaga uma semana depois no Allianz Parque. Entre uma partida e outra pela Libertadores, as 2 equipes vão entrar em campo pelo Brasileirão. O São Paulo, dia 14, pega o Grêmio em casa. E o Palmeiras vai a Belo Horizonte defender a liderança da competição contra o Galo Mineiro. Para você, quem tem o caminho mais complicado entre esses 2 encontros pela Libertadores, hein? Aí. Olha, Michele, o São Paulo, sem dúvida nenhuma, no meio da Libertadores tem o Campeonato Brasileiro. Sim. E o Campeonato Brasileiro não dá tempo de você ficar lamentando, muito menos comemorando, né? Até porque o São Paulo não tem o que comemorar no Campeonato Brasileiro, porque está mal no campeonato. Aliás, tem que tomar cuidado para não se rebaixar, Exatamente. Né? Tem 2 vitórias somente no Campeonato Brasileiro, assim como o Grêmio tem uma. Quer dizer, então é o campeonato do São Paulo é contra o Grêmio, né, Rafa? Vai jogar contra o Grêmio em casa, os 2 times estão lá embaixo, né? O São Paulo, com uma vitória simples, ele dá um salto bem legal na tabela, mas ainda não saltou, ainda não venceu. Então não adianta muita gente falar assim, o campeonato começou agora, tem muita rodada, mas ainda não venceu. Então não adianta, o amanhã ainda não chegou, o ontem já passou, o hoje que conta. E o hoje do São Paulo, bonito isso. O hoje do São Paulo é ruim, o hoje do São Paulo no Campeonato Brasileiro é vergonhoso. Então nesse meio de Libertadores, o São Paulo ainda tem que sair dessa vergonha que é o Campeonato Brasileiro, porque está numa campanha muito ruim. Então, olhando os jogos, Miller, né, que São Paulo e Palmeiras vão fazer nesse intervalo aí de 2 partidas pela Libertadores, os jogos são complicados
tanto para Palmeiras como para São Paulo. Mas a vida do São Paulo ela é mais complicada por alguns aspectos que você bem colocou, né? O São Paulo está na zona de rebaixamento, ele não pode largar o Brasileirão nesse momento, focar na Copa do Brasil, onde ele tem reais possibilidades de título, e também na Libertadores, ele tem que olhar com muita atenção. Por isso, respondi a enquete, entendo o pensamento do Miller, mas respondi que acho importante, como o jogo do Vasco já tem uma certa folga, se você puder mesclar, seria legal. O Palmeiras vai ter uma semana, mais uma vez, uma semana toda livre para treinar. O elenco do Palmeiras, além de qualidade técnica, em termos de quantidade, é maior. Então, quem tem um caminho mais complicado, pela situação que é a Série B no Campeonato Brasileiro, tem que ficar atento com esse rebaixamento, é o São Paulo. Isso significa que o São Paulo vai tropeçar com o Palmeiras? Não. Aí é outra coisa, a gente vai conversar mais pra frente. Até porque o São Paulo, quando pega adversários menos qualificados tecnicamente, ele tem mais dificuldade. Porque ele tem que sair pro jogo. Ele tem que criar. Tem que propor, né, mesmo? Exatamente. Ele tem que ditar o ritmo do jogo. E ele não consegue, porque o time recua, o adversário recua e joga no contra-ataque. Com o Grêmio será assim. O Filipão é retranqueiro, tá mal no campeonato, ele vai chegar aqui no Morumbi o quê? Trancar tudo, fechar tudo. Um atacante na frente, o Diego Souza no caso, e jogar por uma bola. Beleza. Vamos ver então como que o Palmeiras está se preparando para o próximo compromisso com o Alexandre Silvestre lá na Academia de Futebol. Silvestre, fala uma coisa pra gente. Tem reforço chegando na área? Boa noite! Boa noite, Michele, Miller, Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Tem sim uruguaio que vem do Peñarol, lateral esquerdo, Joaquim Piqueres, que trabalhou hoje pela manhã aqui na Academia de Futebol, avaliações clínicas, físicas, jogador que aguarda aparecer o nome dele no BID para ficar à disposição física e tecnicamente. O Piqueres tá legal porque vinha atuando normalmente pelo Peñarol. Palmeiras que deve ter 3 novos inscritos para o mata-mata contra o São Paulo na Libertadores da América. Além do Piqueres, ou Piquerez, tem o Jorge, brasileiro que estava atuando no exterior. O Jorge já está por aqui. O problema é que, apesar dele já estar inscrito no BID, regularizado na questão burocrática, vem de uma lesão de joelho, muitos meses afastado, já está treinando com bola, mas ainda precisa readquirir a forma. O terceiro nome que deve pintar nessa lista do Palmeiras na Libertadores daqui para frente é aquele volante que foi do Palmeiras, que não deu certo no Barcelona, ficou encostado, retornou, Matheus Fernandes. O Dudu com dores no pé é dúvida para o próximo jogo. O Palmeiras tem a semana livre só para treinar para o jogo contra o Fortaleza. Encontro do líder Palmeiras, líder isolado, 1 ponto a mais do que o segundo, que é o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza, que é o terceiro na tabela. Está o Fortaleza a 5 pontos do Verdão. Dudu é dúvida, Rony acabou de sair com a caranga invocada dele aqui, dando um sinal de positivo. Deve retornar pelo menos aos treinamentos normais ao longo dessa semana. Vem evoluindo de um problema muscular. Luiz Adriano também é dúvida. Agora, 3 caras estão de fora desse confronto direto contra o Fortaleza no Allianz Parque sábado que vem. São os casos daqueles jogadores que tomaram o 3º amarelo no Clássico, Michele. O Felipe Melo, o Danilo e o Breno Lopes. Vou contornar o muro da academia e já eu venho para falar do São Paulo, que está cheio de problema. Muito bem, é um duelo difícil para o Palmeiras. E quem é o Piquerez? Vocês conhecem? É um lateral esquerdo, né? É o Uruguai. Ele tá em ritmo de jogo, porque ele estava jogando no Peñarol. Isso é bom, né? Claro, é bom pro Abel, né? Porque ele já pode contar com um jogador de prontidão. Então, acho que o Palmeiras, Michele, acho que o único time, tirando o Flamengo, que não tem problema no Campeonato Brasileiro ou na temporada é o Palmeiras, pô. Me informa o diretor que na imprensa uruguaia dizem que ele é melhor que o Vinha. Olha, eu não gostava do Vinha, então eu sou suspeito para falar isso aí, né? Eu achava o Vinha um jogador normal. Eu também. Tanto é que eu acho o Jorge muito melhor que o Vinha, questão de tempo, Mineiro. O Jorge pega a camisa titular e vai jogar. Então, agora o Piquerez... A gente não conhece, mas numa comparação com o Vinha, é questão de tempo. Eu entendo que o Jorge, pelo que tem, é para chegar e jogar. Mas quem pediu ele foi o Abel? O Palmeiras pintou no mercado, a oportunidade de mercado vai trazendo. Até pela saída do Vinha, precisava trazer lateral esquerdo. Veio o Piquerez, que é uma aposta, né? E vem o Jorge, que é um jogador que já tem uma certa rodagem. Agora, toda vez que tem o Palmeiras, né, na notícia, um confronto com o São Paulo, o que a gente fala aqui? Olha o elenco do Palmeiras, olha a qualidade do Palmeiras. E o Abel ainda não venceu o São Paulo. Não vou dormir dessa vez nesse barulho, não, desse Palmeiras.
Tô quase toda vez quebrando a cara com você, Português. Você não vai dar parabéns pra ele? Hã? Parabéns, Abel, parabéns. Pra criticar ele tem que dar parabéns, né? Bem lembrado, Michele. Então, é o seguinte, são duas camisas gigantes, tem campeonato brasileiro ainda, tudo, mas já estão pensando na terça-feira. São duas camisas gigantes e o Abel ainda não conseguiu vencer o São Paulo. Então, todos esses ingredientes que o Miller colocou aqui são verdadeiros. Realmente, o elenco do São Paulo, a qualidade, sem muita pressão, time campeão da Libertadores. Mas na hora do choque com o São Paulo está levando a melhor. Vamos aguardar. Olha, se tem gente chegando no Palmeiras também, quem esteja de saída, viu? Miguel Borja. O Borja, contratação mais cara da história do Palmeiras. Presentinho da titia Leila. Conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018 e a artilharia da Libertadores nessa mesma temporada. Pelo Verdão, Borja marcou 36 gols em 112 jogos. Emprestado ao Júnior Barranquilla, balançou as redes em 35 oportunidades, tendo disputado por lá 59 partidas. Retornou ao Palestra e já está a caminho de um novo endereço, no Sul, Porto Alegre. Um pedido de Felipão, técnico do Grêmio. O tricolor gaúcho ficará com Borja emprestado até o fim de 2022. Pagará ao Palmeiras cerca de 6 milhões de reais e arcará com os salários do jogador. Eu acho que o Palmeiras não tem um centroavante como o Borja, por exemplo, no elenco dele, Palmeiras. E o Palmeiras está em várias competições, caso de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, vejo com bons olhos essa tentativa da diretoria do Palmeiras de salvar o investimento no colombiano Miguel Ángel Borja. A verdade é que ele vem de uma boa temporada no Júnior de Barranquilla, fez uma boa Copa América, quer dizer, passa por um momento de valorização, mas não foi possível vendê-lo. Agora, indo para o Grêmio, de repente, ele pode até ser comprado pela própria equipe do sul do país. Eu não faria esse negócio em nenhuma hipótese. O Borja é um fazedor de gols. Entrar na pilha da torcida é uma grande bobagem. Acho que o Palmeiras vai se arrepender. O dinheiro é muito curto e o Borja faz muito gol. E gol custa caro. O Palmeiras não deveria ter entrado nessa pilha. Eu ficaria com um fazedor de gols. O que pesa para que muita gente reclame desse empréstimo para o Grêmio é a ruindade do Davidson. Tem aquela luta, aquele esforço, aquela simpatia, aquela irreverência, aquele carisma. Mas como jogador de futebol realmente é extremamente limitado. O Borja no custo-benefício hoje acho que seria mais benefício do que custo. O seu salário perto do que alguns jogadores recebem no Palmeiras hoje não é dos maiores. Tecnicamente ele é bom jogador e acho que ele jogaria em várias equipes do futebol brasileiro como camisa 9. Chega no Grêmio e joga. Será titular absoluto do técnico Luiz Felipe Scolari e acho que dará certo no Grêmio com contrato até dezembro de 2022. E aí, o que você achou, Miller, do Palmeiras emprestar o Borja? Olha, Michele, a geração de colombianos dos anos 90 era uma. Rincon, Asprilla, e etc, e etc. Você não acha ele bom? Não, acho a geração de hoje, de colombianos, é uma geração enganadora. Porque ele fez uma boa Libertadores assim como ele fez com o seu companheiro lá, o baixinho lá. O Guerra. O Guerra. Então o que acontece, Garrafa? Ele chegou no Palmeiras, ele não se firmou. Ele jogou um campeonato, um brasileiro com o Filipão, e depois não jogou mais. Aí o Palmeiras o emprestou, né, pro Barranquilla. Ele ganha muito bem remunerado, né, um salário muito alto, né, para ficar no banco, para não jogar. E o Palmeiras tinha que encontrar uma solução pro Borja. Eu não gosto dele como centroavante, assim como eu não gosto do Davidson. Eu gosto de atacante técnico, de movimentação. Mas só que, infelizmente, o Davidson, né? Infelizmente pro Borja, o Davidson chegou e agradou o português. E o Borja não. Claro que o Borja nem jogou com o português, né? Então, como o Palmeiras tem um time de atacantes, então ele se dá o luxo, né, de se desfazer do Borja. Mas eu acho que o Palmeiras não vai se arrepender, não, porque tem vários atacantes de qualidade, muito mais qualidade que o Borja. Então, penso que pro nível que a gente tem no futebol brasileiro, o Borja se encaixa em grandes clubes do futebol brasileiro, porque o nosso nível é muito fraco. O nível é fraco, essa é a verdade, né? O Borja teve aí uma boa Libertadores mesmo, chegou badaladíssimo no Palmeiras, mas foi um casamento que não deu certo. Não deu certo.
torcida não foi muito com ele é um cara muito introvertido, introspectivo, sabe aquele jogador que gosta muito de carinho, ser paparicado, e não tem bola para ser tão paparicado quanto ele quer ser paparicado. Então, que seja feliz no Grêmio, acho que vai ser muito útil ao Grêmio. O Filipão gosta dele, já trabalhou com ele. Teve sorte, né? De encontrar outro grande time. Palmeiras vai pegar uma bala aí. Que é o Grêmio. Então, acho que é bom assim. Deixa eu só agradecer o Ulisses Costa, narrador, né, comentarista do Grupo Bandeirantes, que participou da nossa matéria, o André Galvão, que é repórter do SBT e apresentador, comentarista lá na Rádio Transamérica, o Flávio Prado, claro, o Alex Miller, que é apresentador da Rádio 9 de Julho, e o Alexandre Pretzel, que é comentarista na TNT Esportes e na Rádio Bandeirantes, que estará conosco no Mesa Redonda neste domingo, certo? Enfim, Borja foi, não dá mais para chorar o leite derramado, mas ele vai voltar, né? Depois ele volta, é só até o fim do ano. O Grêmio pode exercer o direito de compra, mas aí é uma outra questão lá na frente, né? E o Silvestre, rapidinho, também está acompanhando hoje as notícias do Tricolor. Silvestre, quais são as novidades por aí? Conta pra gente. Então, Michele, em primeiro lugar, vamos falar daqueles que partiram, né? O Hernanes já acertou a ida dele para o Sport do Recife, jogador que nasceu no Recife, mas nunca atuou profissionalmente por um clube lá. Então o Hernanes fez o acordo com o São Paulo, rescindiu o contrato, acertou com o Sport, vai ajudar o Sport nessa dura missão de sair da crise, da zona do rebaixamento, ameaça de queda, assim como o São Paulo, né? Ele vivia isso aqui no São Paulo, um clube de mais camisa, e agora vai ter que ajudar o Sport, que vive uma situação semelhante, até pior do que a do São Paulo. Outro jogador que rescindiu o contrato, menos famoso, menos conhecido, o Everton Felipe, meio atacante que apareceu bem para o futebol, chamou a atenção do São Paulo, jogando pelo Sport. São Paulo apostou nele, não deu muito certo. O menino tá voltando à casa dele. Agora, sobre o time que enfrenta amanhã o Vasco da Gama, partida de volta das oitavas da Copa do Brasil. São Paulo pode perder por 1-0 porque meteu 2 aqui no jogo de ida no Morumbi. Escalação indefinidaça, né? O Crespo vai mesclar, vai manter rodízio, tem muitos problemas. O Luan, volante, pode ser a novidade no meio de campo. Eu acredito que jogue como dupla de ataque Rigoni e Pablo. Por quê? Porque o Rigoni foi expulso contra o Palmeiras. Vai cumprir diante do Atlético Paranaense no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Não tem por que ele não jogar na quarta-feira. E o Pablo foi o titular do jogo de ida, fez até o 10º gol dele com a camisa do São Paulo contra o Vasco da Gama. Aí a gente tem outras dúvidas aqui, como, por exemplo, o Arboleda, que vai viajar para o Rio, mas não joga. E por que ele vai viajar? Está com uma lesão muscular, em fase final de recuperação. O Arboleda, como o São Paulo não vai voltar para São Paulo, joga amanhã no Rio, diretamente viaja para Curitiba para pegar o Furacão Atlético Paranaense no sábado. O Arboleda talvez fique à disposição para o jogo do final de semana, então ele já embarca com a rapaziada para essa aventura. E eu tenho aqui mais uma informação para passar para vocês, que é sobre o Luciano. O Luciano ainda não está pronto, não dá para ele, já está há 16 jogos machucado. Marquinhos é o último lesionado de uma lista de quase 30 nomes de abril para cá. Eu volto já para contar um pouco mais sobre esse problema. Tanto que o Crespo, na ausência do Marquinhos, já pegou mais um moleque da base, já subiu o Juan, que é atacante artilheiro do time sub-20. Gente, 30 nomes? 30 nomes? Mas não é tudo junto, né? Passou mais de metade do elenco, passou pelo departamento médico. Ficou lá algum período no departamento médico. A coisa não está legal. O Crespo admitiu isso em entrevista coletiva, né? Sem querer... O que ele falou? Ele falou, a gente vai ter que ver. É um problema, a gente vai ter que ver. Não entregou nenhuma cabeça, nada, mas falou, está acontecendo um problema, não só de calendário, claro, ficou nas entrelinhas que não é só calendário, né? E o São Paulo tem que se ajustar, porque num elenco reduzido, como já tem o São Paulo, Mineiro, né? O elenco de pouca qualidade. Se você perde peças importantes em competições importantes, São Paulo está na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro precisa muito de resultado para sair do rebaixamento. Não tem tempo. Né? Não tem tempo para treinar, tem Libertadores. Sabe o que acontece? Então precisa resolver isso daí. O que está acontecendo, Miller? Michele, problema muscular, não é articular. Diferente. O que acontece? Eu coloco na conta da preparação física. Do São Paulo. Claro. Se fosse jogadores acima de 30,
Aí a gente vai dar desculpa, né? Ah, tá velho, mas não é, né? Marquinhos é sub-20. E o Marquinhos não estava na maratona, o Marquinhos Exatamente, o Marquinhos entrou agora, não tem um mês que está titular no São Paulo, quer dizer. Então, é o problema da preparação física, não do departamento médico. O departamento médico recupera jogador, quando machuca. Então, é o depois. Exatamente, é a preparação física. O preparador físico do Crespo é fraco. É verdade. Tudo isso é por causa da preparação física. O São Paulo, no segundo tempo, cansa. O Benítez não consegue jogar 2 tempos, tanto é que nem entrou no último clássico. Ele nem entrou em campo, se não me falha a memória. Quer dizer, então o São Paulo, Michel, ele está com esse problema. A cada partida é um machucado muscular. Isso, e eu quero perguntar para você, é culpa do Paulistão? Não, nada a ver. Porque o Flávio Prado fala que isso é culpa do Paulistão e ele vive discutindo com o Palmeiras não jogou Paulistão? O Santos jogou Paulistão? Jogou. O Santos tem um elenco tão limitado quanto o do São Paulo. Vê quantas contusões tem no Santos. Não é verdade. Então, quer dizer, ninguém faz mágica, não. A gente está tentando contato com a equipe de preparação física do São Paulo, mas ainda não tivemos resposta para tentar entender o que está acontecendo. Outro detalhe, Michele, quando o jogador entra no departamento médico do São Paulo... demora para sair, né? Luciano, 16 jogos aí. Isso porque é muscular que você está falando, muscular. Né? 16 jogos o Luciano está fora só nessa temporada. Então não é só muscular, acho que tem problema ali no departamento. Não adianta ter estrutura boa, aí não tem aqueles profissionais, sabe, aqueles fisioterapeutas que o São Paulo tinha antigamente? São Paulo foi referência. Não tem mais. Era referência, Michele, né? não tem mais, esquece. Bom, na noite de ontem surgiu um burburinho sobre uma possível saída do Silvinho do Corinthians, viu? O Jonas Campos está lá no Parque São Jorge e chega com a apuração dessa história. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, muito boa noite para você, para o Garrafa, para o Miller, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, né, Mia? A gente sabe que no futebol as coisas podem mudar muito rapidamente, mas a informação de momento é que o Silvinho tem ainda o respaldo da diretoria do Corinthians. Ele ainda pode seguir trabalhando neste momento com certa tranquilidade, porque a diretoria, apesar dos números dignos, né, de muita contestação, estamos falando aí de um técnico com menos de 40% de aproveitamento, na Neoquímica Arena, então, um pouco mais de 20% de aproveitamento, a diretoria, apesar disso tudo, avalia esse contexto maior de um clube que passa por uma reformulação, né, que foi às compras só agora, trazendo recentemente o Juliano e o Renato Augusto. Ainda há expectativa pelo Roger Guedes, mas um clube em reformulação, enxugando elenco, enxugando folha salarial. Então isso tem sido levado em consideração, mas agora com os reforços as cobranças tendem a aumentar para cima do Silvinho, que, como eu disse, neste momento tem ainda o respaldo da diretoria do Corinthians. E falando nos reforços, né, o Silvinho já vai contar, pelo menos isso já é certo, com o Juliano no domingo contra o Santos na Vila Belmiro. O nome do Juliano já aparece no bid, está regularizado, deve sim estrear. Resta saber se como titular ou como opção no banco de reservas. Juliano não joga uma partida oficial há 100 dias, né? E o Renato Augusto um estágio atrás, né? Por isso essa preocupação em relação ao Renato, que talvez tenha que esperar mais um pouquinho. O Renato que não joga uma partida oficial desde dezembro de 2020 lá na China. Na entrevista coletiva, após a derrota do Corinthians, né, o massacre sofrido diante do Flamengo na Neoquímica Arena, eu perguntei para o Silvinho, né, o quão ansioso ele tá para contar com esses dois jogadores. Obviamente não são salvadores da pátria, mas trazem mais qualidade quando a gente fala em relação a material humano. Perguntei então para o Silvinho o quão ansioso ele está e, claro, quanto que ele pretende contar com esses jogadores, inclusive se já dá para contar com eles domingo na Vila Belmiro contra o Santos. Olha só. Realmente nos incomoda as partidas, os jogos em casa. A gente não tem tido resultados favoráveis, uma somatória de pontos, um percentual alto. Ao contrário, isso realmente incomoda, mesmo num período de construção de um time, num campeonato bastante difícil. Nós vamos seguir trabalhando para melhorar as nossas performances em casa e a performance no campeonato. Uma mistura dos atletas que nós temos, chegada de outros que vão estar ajudando no grupo, a gente continuar disputando os jogos, um campeonato, volto a dizer, bastante complicado, difícil, e melhorando as nossas atuações, sobretudo dentro de casa. Bom,
E esse, onde há fumaça, há fogo, eu acho. Mas o que vocês acham? Vocês que estão por dentro mais aí do que eu. Certo ou errado, eu sempre digo aqui, futebol é resultado. Os resultados não estão chegando. Não estão. Não estão chegando. Mas já é hora de E a mandar ele embora? sequência de jogos do Corinthians, que a gente mostrou ontem aqui, é uma sequência forte. O Corinthians tem que tomar cuidado para daqui a pouco não entrar na zona de rebaixamento. Porque com esse elenco, se complica. E outra coisa, Miller, acreditar que o Renato Augusto, que não joga aí há um grande tempo, o Juliano também está um tempo parado. Jogar tudo isso em cima desses dois jogadores... É a salvação da pátria. Não é por aí o caminho. Não é? Né? Já estão falando, será que joga contra o Santos? Gente, o problema do Corinthians é o todo. Por exemplo, o Fagner está muito preso. O Corinthians tem pouca arma ofensiva. Tudo bem que o Mosquito é o cara ali que está jogando pelo lado direito, mas qual sempre foi o Fagner? Desafogo no ataque, aparecendo ou por dentro. Tem que soltar um pouco o Fagner. Você está perdendo uma das poucas opções de frente que você tem, que é o Fagner. Sabe o que acontece, Garrafa, Michele? O Silvinho, o Corinthians, né, em si, tem que saber discernir, né, o que é urgente e o que é importante. Porque não adianta colocar o Renato Augusto e o Juliano agora, sem ritmo de jogo. Claro, eles vão sofrer, etc. A qualidade, eles fazem a diferença, tá? Mas não vão chegar de cara decidindo. Não tem ritmo ainda, né? Nem fôlego, o tal do ritmo de jogo só se pega jogando, né? Sim. Vai aos poucos, gradativamente, entendeu? O segredo não é crescer. É importante, né, a entrada deles? É importante, mas não pense que no final de semana contra o Santos estaremos domingo nós aqui no Mesa falando de uma partida maravilhosa do Corinthians. Difícil. Só que tem uma coisa, Michele. O Corinthians até agora só não trocou o treinador porque não tem outro e não tem dinheiro para pagar os tops, né? Aqueles que ganham bem mesmo. Então, por isso que agora estão na conveniência do Silvinho, né? Mas a gente sabe que se fosse em outras épocas, o treinador já tinha caído. Bom, o Santos tem compromisso nesse meio de semana pela Copa do Brasil e o Lucas Mussetti traz o noticiário do Peixe. Boa noite para todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. O Santos terá time reserva para enfrentar a Juazeirense na próxima quinta-feira, lá em Juazeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe venceu por 4-0 na Vila Belmiro na semana passada e tem a vantagem de poder perder por até 3 gols de diferença para avançar às quartas de final, e é por isso que o técnico Fernando Diniz decidiu rodar o elenco e vai dar chance a vários jovens jogadores. Nesta terça, ele esboçou a escalação com apenas 3 titulares: o goleiro João Paulo, o lateral esquerdo Felipe Jonathan e o atacante Marcos Leonardo. Essa preparação do Santos só vai ser encerrada amanhã, durante um treinamento na Bahia, mas já é certo que o Santos vai ter time reserva para essa decisão. Vale lembrar que o Santos não conta com o zagueiro Danilo Boza, o lateral esquerdo Moraes e o volante Camacho, que já disputaram a Copa do Brasil por outras equipes anteriormente, além de Luiz Felipe e Marinho, que tem incômodos musculares, e Alisson, que está negociando com o Al Hazen da Arábia Saudita. São vários desfalques, uma grande vantagem, e é por isso que o Santos vai ter time reserva contra a Juazeirense. É isso, amigos, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Tem técnico experiente chegando a Belo Horizonte. O professor Vanderlei Luxemburgo fechou com o Cruzeiro aí, -1 no mercado agora. Exatamente. O treinador de 69 anos foi confirmado no início desta tarde pela diretoria cruzeirense para ocupar a vaga deixada por Mozart, que saiu do clube na última sexta após empate contra o Londrina no Mineirão. A missão de Luxemburgo não vai ser nada fácil, hein? O Cruzeiro ocupa a 18ª posição na tabela, na zona de rebaixamento, e está 13 pontos atrás do G4. Dá para sonhar com o acesso ou se livrar da Série C já está de bom tamanho? O que vocês acham? Para mim, se livrando da Série C já é título, né? Até pela circunstância que... Sério, Miller? Pelo amor, o time do Cruzeiro é fraco. Não dá para sonhar em voltar para a Série A? Eu acho que dá para se salvar da Série C. Agora, ganhar ou subir... O Cruzeiro está muito lá embaixo. O Cruzeiro tem 9 partidas que não vence na Série B. 9 partidas sem vencer na Série B. Quer dizer, é treinador? É o Mozart? Culpa dele? Não. Antes do Mozart vieram mais 3 antes do Mozart. Teve Beethoven, teve Salieri. Tem um monte de treinador. Quer dizer, então
O Luxemburgo, por mais bom que seja, claro que não vai fazer milagre, entendeu? Eu acho que ele vai chegar, vai dar uma injeção de ânimo no grupo, porque ele é um bom treinador, né? Essa gestão... Ele consegue uma reação. Ele consegue fazer essa gestão, né? Mas é uma reação não para subir, é uma reação para permanecer na Série B. A negociação do Cruzeiro com o Vanderlei se deu no Rio de Janeiro. O empresário que banca o Cruzeiro, que é dono de uma rede de supermercados, foi ao Rio de Janeiro conversar com o Vanderlei. O Vanderlei acertou a parte dele, mas falou, só vou se não tiver atraso no salário dos jogadores. Ah, ele falou isso? Pôs isso como condição para ele acertar. Tá? Então o Vanderlei começa com o pé direito. Já chega com o grupo. O grupo, ô professor, chegou aí, hein? Porque o Vanderlei... vai pingar dia 5, dia 20, que porque beleza, o Vanderlei entende. Ticket, aquela coisa, sabe? Vale a refeição. Porque o Vanderlei entende, lógico, ele entende, eu trabalhei com ele vários anos, ele sempre falava isso. Ele entende que como é que ele vai cobrar o jogador se o salário está atrasado. É verdade, então... já começou fazendo uma gestão positiva, né? Olha, só quero dizer o seguinte, está confirmada a primeira turma do curso de pós-graduação em jornalismo esportivo da Faculdade Casper Líbero. As aulas vão ser ministradas, essas primeiras aulas, né, agora em agosto, no final de agosto, pelo Eric Castelheiro, que é editor executivo do site Gazeta Esportiva, e pelo Flávio Prado. Tá? O Flávio Prado também vai estar junto com o Eric ministrando. E nossa equipe aqui de esportes também, eu estarei o ano que vem dando aula de prática em jornalismo esportivo, vai ser bem bacana, então bora começar a nossa pós-graduação em jornalismo esportivo, beleza? Se você quiser, corre que ainda dá tempo de você se inscrever. Hora de ver o que rolou de mais importante de ontem para hoje, né? Lá em Tóquio. Boa noite, Guilherme Camarda. Muitas medalhas para o Brasil? Boa noite, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Muitas medalhas na Olimpíada de Tóquio para o Brasil, de ontem para hoje. Vamos começar falando de mais um ouro para o Brasil, da dupla Martini Grael e Kaena Kunze na vela. O Martini Grael, esse Grael tem um quê de medalha nas Olimpíadas. É ouro para o Brasil, agora é o terceiro ouro para o Brasil lá em Tóquio, mas tem mais medalha. Vamos lá. Primeiro, Alisson dos Santos foi bronze nos 400 metros com barreira. Mais um bronze histórico, marcou história, porque fazia muito tempo que o Brasil não conseguia medalha nessa modalidade. Outro que conseguiu mais uma medalha de bronze também foi o Thiago Braz. Ele foi bronze no salto com vara. Ele não conseguiu ouro, mas não conseguiram bater o recorde de 6,02 metros dele, que ele bateu lá no Rio. Mas ele conseguiu o bronze dessa vez. Outro bronze veio com Abner Teixeira, ele foi bronze no boxe, no peso pesado, também conseguiu uma medalha para o Brasil. Agora vamos falar dos jogos. Vôlei masculino, o Brasil ganhou do Japão por 3-0, tranquilamente, e agora pega a Rússia na semifinal. A Rússia que ganhou do Brasil na fase de grupos por 3-0, um jogo que não deu nada certo, o Brasil vai ter que se superar para chegar na final. Bom, futebol masculino, o Brasil venceu o México. Vamos ver como é que foi? Brasil e México pela semifinal olímpica. O tempo normal não teve muita emoção em Tóquio. A melhor chance dos mexicanos aconteceu com Romo, mas Santos fez linda defesa. O Brasil chegou perto do gol já no finalzinho, quando o Richarlison acertou a trave. Nos pênaltis, Santos fez milagre e pegou a cobrança de Aguirre. Vasquez acertou o poste. E os brasileiros converteram todas as cobranças para garantirem a vaga em mais uma final olímpica. É isso aí, conseguimos. Foi suado, mas estamos na final no futebol masculino. Vamos passar o quadro de medalhas aí para vocês. Depois eu vou falar o que vai ter hoje, de hoje para amanhã, tá? A China continua líder, ela tem 32 medalhas de ouro. Os Estados Unidos vem em segundo lugar com 24 de ouro. O Japão em terceiro com 19 medalhas de ouro. A Austrália em quarto com 14 medalhas de ouro. O Brasil está em 18º, agora tem 3 medalhas de ouro, 3 de prata e 8 de bronze. Vamos lá para os jogos, mas tem muita coisa, né, de hoje para amanhã na Olimpíada, mas eu vou passar mais ou menos para vocês. Tem Alisson e Álvaro contra a Letônia nas quartas no vôlei
de areia, certo? Fernanda Oliveira e Ana Luísa, em outra modalidade da vela, também pode ganhar medalha pra gente. Tem skate park feminino às 21 horas. Tem o feminino de vôlei também, Brasil contra atletas da Rússia. Tem bastante coisa, Michele. Vai vir muito mais medalha pra gente, com certeza. Brasil contra atletas da Rússia. Eu acho que a Rússia não tinha que estar aí, hein? Não tinha que estar aí. É assim, né? Isso mesmo, Gui. Beijo, Gui, brigadão, viu? Vamos torcer pro nosso Brasilzão aí contra a Rússia, que o Miller tava falando que não vai ser fácil, que o russo mais baixinho tem 2 metros, né, Miller? Mais baixo. Ele assistiu Rússia e Canadá, é isso? Atropelou o Canadá. Nossa Senhora. Vamos pro WhatsApp? Tem recadinho? Pode rodar. Olá, Michele, boa noite a todos. Acredito que o São Paulo não deve poupar ninguém pro jogo contra o Vasco. Entrou na chuva, é pra se molhar, tá bom? Perão da Vila Matilde, valeu pela caneca, hein? Os serviços continuam. Boa noite, Michele, Miller e Garrafa. Não pouparia ninguém, eu queria ganhar tudo e o que for possível. São Paulo, Jorge. Alô, amigos da Gazeta. Eu acho que o São Paulo não tem que poupar nada para não correr risco algum. São Paulo precisa conquistar mais alguma coisa importante. Fontana de São Paulo. Fontana, e ninguém pediu a caneca, então não vou dar a caneca pra vocês. Vocês não pediram a caneca? Não pediram a caneca. Tem que pedir a caneca. Quem quiser a caneca, manda vídeo falando que é a caneca. Agora, nós vamos para as pistas com o nosso quadro Momento Velocidade. Momento Velocidade. Oferecimento Mitsubishi Motors. Drive Your Ambition. Muito boa noite, Rodrigo França. Seja muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Quem diria Hamilton retomou a liderança da Fórmula 1, né? Pois é, Michele. Boa noite para você, para o Miller, para o Garrafa, para todo mundo que está assistindo a gente. Quem diria, né? A gente achava que o Hamilton não ia estar liderando, mas mesmo com o favoritismo da Red Bull, ele conseguiu um ótimo segundo lugar em meio a um caótico GP da Hungria no último domingo. O Verstappen teve a sua corrida prejudicada por um acidente múltiplo causado, sabe por quem? Quem? Justamente o companheiro do Hamilton, o Valtteri Bottas. Foi polêmico, né? Mas por aqui no Brasil, a gente teve muita velocidade com a Stock Car. Eu estava lá em Curitiba, inclusive, e cobri também as 2 vitórias, né? A vitória da rodada dupla, né? Que foram, uma ficou com o Ricardo Maurício na primeira prova e o Thiago Camilo venceu a segunda. Mas a liderança na tabela segue do Daniel Serra. Já na Stock Light, a molecada, né, os pilotos bem jovens, roubaram a cena no Paraná. Os 2 jovens pilotos do programa de talentos da Toyota Gazoo Racing venceram no sábado. O Felipe Batista ganhou na categoria principal e o Pedro Ferro entre os estreantes. Já no domingo, a vitória foi do Gabriel Bortoleto, da equipe KTF. E nesse domingo também a gente tem de novo Stock Car lá em Curitiba, com uma rodada dupla, só que dessa vez no anel externo, né, uma pista que é quase um oval. E quem vai fazer a estreia é até apropriado, né? Um piloto que já correu na Fórmula 1 e na Indy, que é o Pietro Fittipaldi, que mandou um recado exclusivo pra gente na TV Gazeta. E aí, pessoal, quero contar pra vocês que vou estar fazendo minha estreia na Stock Car Brasil. Tô muito feliz com essa oportunidade. Eu vou estar correndo no carro do meu amigo Tony Canan. Quero agradecer a Full Time pela oportunidade. A Vicar, a Texaco e a Toyota também, muito obrigado. Vamos lá acelerar. Que responsa, hein? Você viu? E saindo da Fórmula 1, né? Ele foi o último representante brasileiro na Fórmula 1, correu na Indy, agora na Stock Car. E o Enzo Fittipaldi, irmão dele, também teve um ótimo resultado, segundo lugar lá na preliminar do GP da Hungria. Bom, e nesse domingo a gente vai mostrar também aqui na TV Gazeta a cobertura completa da 3ª e da 4ª etapa da Mitsubishi Cup. As 2 provas foram realizadas no último final de semana nos arredores do Autódromo Velocitar, em Mogi Guaçu, pertinho aqui, né, no interior de São Paulo. Mais de 40 carros aceleraram em um circuito de terra de 30 quilômetros nesse Rally Cross Country de velocidade, que é promovido pela Mitsubishi. Dividido em 6 categorias, pilotos e navegadores mostraram por que o Rally é considerado uma das competições mais difíceis que existem. É preciso acelerar forte nesse terreno off-road com longas retas e curvas bem fechadas. Ó, dá uma olhada aí, Michele, não é fácil. Nossa Senhora! E tem que fazer o circuito no menor tempo possível. E ao contrário de uma pista de Fórmula 1, como vocês estão vendo aí nas imagens, o circuito da Mitsubishi Cup é muito maior, né? Tem 30 km e ele é todo feito com piso de terra. Olha! Então os pilotos e navegadores estão aí celebrando no pódio porque eles precisam estar atentos a todos os tipos de imprevisto nessa competição, né? E é isso que torna o Rally ainda mais emocionante, né? Para quem está assistindo,
mas principalmente para quem está lá acelerando, e você já foi convidado, hein, Michele? Eu vou, tô combinando com você de ir em setembro. E tem as mulheres, né, Você viu aparecendo as mulheres? lindas. A gente vai fazer uma reportagem muito especial, também mostrando que a família tem espaço, né? E as mulheres aceleram forte no rally. E aonde que a gente assiste, por exemplo? Se a gente quiser ir lá assistir, tá tendo público? Como Por que enquanto não, né? Normalmente quem vai com as famílias, como é na Stock Car, por exemplo, você faz o teste RT-PCR, negativo, aí estando mais ou menos como o protocolo do futebol, né? E aí as famílias podem ir lá assistir, então você já está convidado a levar a sua família também, Corderópolis, em setembro. Muito bom, muito legal, Rô. E é isso então, Michele. Nos vemos então nesse domingo agora, 8 da noite, sempre com o Momento Velocidade, aqui na TV Gazeta, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda. Muito bem, então 8 da noite, este domingo vai estar especial Momento Velocidade. Muito rally, poeira e velocidade. Rodrigo França, esse cara entende tudo de velocidade. É Fórmula 1, é Fórmula Truck, é Stock Car, é Mitsubishi Cup, é tudo, né, Rô? Vamos acelerar. Muito legal. Obrigada, Rô. Beijo e até domingo às 8 da noite. Obrigado, até domingo. E olha, agora a gente vai falar o quê? Vamos falar sobre os nossos parceiros. Nossos parceiros também apoiam o esporte a motor, você sabia? Sabia que a CrossFox é uma das patrocinadoras de Eric Granado, piloto de moto velocidade que está se destacando nas pistas pelo mundo? De passagem pelo Brasil, o Granado falou sobre a atual temporada. Dá uma olhadinha, que legal. Bom, a temporada 2021 está sendo muito positiva. Eu estou participando de 2 campeonatos. Campeonato Espanhol de Superbike com a Honda CBR1000 RRR Fireblade e o Campeonato Mundial de Moto E, que é o Campeonato Mundial de Motos Elétricas. Está sendo uma temporada muito positiva, consegui vencer 2 provas no Mundial de Moto Elétrica, estou na 3ª colocação no campeonato. Campeonato Espanhol de Superbike, também já consegui 4 pódios, estou na 5ª colocação na geral. Então está sendo um ano muito bom, sempre com muita energia, muita motivação para continuar, né, nesse mesmo ritmo até o final do ano. Na parte de preparação, não houve nenhuma interferência da pandemia, mas em relação ao campeonato, sim, mudaram muitas coisas, vários protocolos de saúde, o calendário mudou bastante também, então a gente tem agora um calendário um pouco diferente dos anos anteriores, mas o nível do campeonato continua alto, eu continuo dando meu máximo lá fora para representar o Brasil da melhor forma possível e conseguir grandes resultados da mesma forma, com ou sem pandemia. Legal, Eric, boa sorte. Olha, novo contato com Jonas Campos no Parque São Jorge, analisando o retrospecto. Jonas, o Corinthians acerta ao apostar na volta de ídolos como Renato Augusto? Pois é, Michele, essa é uma ótima pergunta, viu? O fato é que o Renato Augusto é mais um jogador que retorna ao Corinthians. Isso tem acontecido com uma certa frequência nos últimos anos. A gente até traz alguns nomes, a gente coloca aí na tela para vocês que nos acompanham aqui na TV Gazeta. Voltaram ao Corinthians recentemente, por exemplo, né, após uma primeira passagem de sucesso, ou no mínimo boa, né? O Jadson, o Ralf com passagem histórica, o Gil, né, que está no elenco atual, Elias, Emerson Sheik, ídolo, campeão da Libertadores e do Mundo. O Fábio Santos também no elenco atual, campeão também da Libertadores e do Mundo. O Jô, Wagner Love, o Sid Clay, né, que é um exemplo que para muitos não precisava nem ter voltado, né, pela segunda passagem que teve aqui. Enfim, é uma boa pergunta até para o Miller, né, se vale a pena retornar para um clube onde você já fez história, né? Então, essa é uma boa questão. O Renato Augusto voltando ao Corinthians depois de uma passagem brilhante, eleito inclusive o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2015, uma campanha inesquecível. O Juliano, né, que tende a estrear contra o Santos no próximo domingo, pela primeira vez vestindo a camisa do Corinthians, esse mais leve nesse sentido. E amanhã, inclusive, Michele, Garrafa e Miller, teremos a apresentação, coletiva de apresentação virtual do Juliano, e a gente vai trazer todos os detalhes, os melhores trechos aqui no nosso Gazeta Esportiva. Mi, volto Valeu, com vocês. Jonas. Muito bom. Miller, vale a pena voltar a um lugar onde você foi ídolo, como o Renato Augusto agora? Sem dúvida nenhuma. Quando eu voltei da Itália, eu voltei para o São Paulo e em 3 anos nós conquistamos mais de 10 títulos, né? Em 3 anos. Só em um ano foram 4 coroas. Nossa, né? No ano de 92. Quer dizer, então vale a pena sim, até porque ele é bem querido, ele é ídolo, todo mundo vai abraçá-lo. E essa atmosfera positiva vai ajudar no seu desempenho dentro de campo. Você acha? Pode compensar essa atmosfera, como disse o Miller, essa falta de jogos, essa sequência, porque ele se sente à vontade e sabe que tem o respeito da torcida. A parte técnica, né? Ele supera a falta de ritmo de jogo
com a técnica. Então, ele já sabe que tem o respeito à torcida. A torcida não vai sair, cobrando o Renato Augusto. Então, ele tem esse aspecto extremamente positivo. E a gente torce demais pro Renato, que foi um cara que fez história brilhante no Corinthians. E quando o Renato Augusto saiu, eu me lembro que demorou pro Corinthians se ajeitar. Não sei nem se ajeitou depois. Não teve substituto. Não teve mais. Teve numa proporção bem baixa o Rodriguinho. Não, mas não, sabe? Bem baixo. Desandou. Agora ele volta. Olha, no São Paulo, o drama são as lesões. Amanhã contra o Vasco, mais uma vez, o técnico Crespo não vai conseguir repetir o time por 2 jogos consecutivos. Silvestre, qual que é o problema dessa vez? Michele, o problema é que tá faltando o Forte Viron aqui no São Paulo. Manda uma caixa para mim, que eu faço questão de entregar aqui para os caras. O São Paulo, se você recortar no ano um período de abril até hoje, o São Paulo já teve 29 lesões. A grande maioria, tudo lesão muscular, estiramento, contratura, distensão. Alguns jogadores já passaram pelo departamento médico 2 vezes. Casos do Miranda, do Daniel Alves, que está nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. O próprio Luciano, que voltou, estourou de novo, já está afastado há 16 partidas. É um problema que o São Paulo tenta detectar, mas pelo menos publicamente não dá uma resposta ainda. O próprio Crespo, na última entrevista coletiva, depois do empate contra o Palmeiras do Morumbi, nesse final de semana passado, reconheceu o tamanho do imbróglio que ele tem que administrar. Agora, qual que seria esse problema? Excesso de jogos? Excesso de preparação física? Treinamentos exagerados? Má recuperação dos jogadores no DM ou na fisioterapia? São Paulo, pelo menos do muro para fora, não sabe ainda. Talvez internamente esteja procurando as soluções. Vamos ouvir o Crespo. Estamos trabalhando para identificar o problema, porque o problema existe. Mas al mismo tiempo eu falei, acredito, três dias atrás na coletiva, São Paulo já jogou em 6 meses 50 jogos. Então é muito difícil e falta muito. Então, de uma parte, acredito que é normal, de outra parte, estou preocupado por a situação, pero la situación aquí no es encontrar culpables, sino mejorar, construir para que no pueda acontecer otra vez. Mas no es una cosa que vamos a resolver este año seguramente. Atacante Marquinhos, que estava encaixando direito nesse time, garoto que também veio da base do São Paulo, por exemplo, não jogou Campeonato Paulista, estava no time de base, né? E estourou no último final de semana. Ele é o 29º lesionado de abril para cá, tanto que o Crespo já pensou mais um moleque de Cotia, que é o Juan, atacante artilheiro com 5 gols do time sub-20 do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Esse menino deve aparecer nos relacionados para o jogo de amanhã contra o Vasco. Abraço, beijo. Abraço, Ale Silvestre. E aí, Garrafa? Fala, Garrafa. Então, Alejandro Corran. Esse é o preparador físico do São Paulo, né? Da comissão técnica do Crespo. E na época do Miller, o preparador físico tinha um peso tão grande como o do treinador. Você falava em nomes grandes. Moraci Santana, não é? O Carlinhos Neves, enfim, sempre tivemos o professor Mafia no passado. E agora, você vê, eu tive que fazer uma pesquisa aqui, até porque a gente não vai lá no CT, né? Então tá aqui, Alejandro Corran, é da comissão técnica do Crespo. E eles estão com uma dificuldade, porque, como disse o Miller, ele estava numa conversa informal aqui, a cultura do futebol brasileiro é diferente daquilo que o Crespo jogava lá na Argentina. É diferente. Juntou o calendário apertado, ainda com pandemia, eles estão perdidos nessa administração. E o resultado está aí, calendário apertado, pouca conhecimento do calendário. E aí, Miller? O problema não se resolve, o problema não se administra, o problema se resolve, né? Então o Crespo falou que vai resolver o problema e tem que resolver. Ele tem que cobrar o seu preparador físico, né? Por que tantas lesões musculares em pouco tempo, né? Cada rodada o São Paulo tem um jogador que tem uma lesão muscular, a cada rodada. E quando entra no departamento médico, que já é uma outra coisa, Michele,
fica lá um mês e meio. Nossa Senhora! O departamento médico do Flamengo, ele recupera rapidamente os seus jogadores. Incrível, quer dizer, então tem alguma coisa errada que precisa se cobrar mesmo. Liga pro Flamengo, pega umas dicas com eles. Resultado da enquete, o São Paulo deve poupar jogadores diante do Vasco pensando na sequência da temporada? A maioria respondeu que não. 61% dos votos. Aí não. arrebenta mais o time, depois não reclama. Ficamos por aqui, valeu, Miller, brigadão, Garrafa, fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, até amanhã, tchau.